Então, galera, retornando o vídeo, né? Porque meu celular acabou a bateria. Aí eu fui gravar com o celular do meu irmão e. E Asus, mano. Asus é tão lixo, eu odeio Asus, mano. Comprei essa bosta desse celular e, sei lá, fica travando. A bateria, velho, sem brincadeira. Eu vim gravar o vídeo, tava 30%. Eu gravei 3 minutos de vídeo. 3 minutos de vídeo. Ele desligou, acabou a bateria. Agora tá com o carregador aqui estralado na tomada, mano. Não é possível. Bom, continuando então, galera. Desculpa a minha exaltação. Eu parei, ele, pelo menos isso ele salvou o vídeo, eu vi onde eu parei. Eu parei no exemplo que eu ia dar das portas, né? De como as substâncias, né? De como o meio concreto influencia nas nossas, nos influencia os humanos, né? Bom, então, um exemplo, uma sala com duas portas, né? Porta A e a porta B. É, Esse é um exemplo bem bobo, bem básico, só para demonstrar como as substâncias, né, as substâncias materiais, né, influenciam nos humanos. Tem a porta A e a porta B. Segundo meu livre-arbítrio, né, minha livre vontade, né, de exercer minhas ações, eu quero sair pela porta A da sala. Porém, quando eu vou abrir a porta, ela está emperrada, não abre, está trancada, emperrada ao mesmo tempo. E não nada que eu possa fazer para abrir vai abrir. O que eu vou fazer? Eu vou sair pela porta B. Olha que engraçado, né? Como o meio, os objetos têm influência sobre nós, né? Esse é um tipo de influência, né? Que talvez não tenha tanta ênfase quanto a influência metafísica, que eu vou dizer agora. É, é, Bom, eu falo isso, eu não falo objeto como não só, sei lá, uma mesa. Eu falo o objeto como o universo inteiro, né? Tudo que existe, para mim, é um objeto. É um planeta, sei lá, um objeto, né? Apenas o metafísico é o que não pode ser considerado objeto, né? Conceitos, os abstratos e metafísicos, como Deus, uma mídia, né? Uma propaganda, isso não pode ser considerado objeto. E então, segundo o pensamento, a segunda forma de influência que os humanos possuem, não tem só essas duas, né? Tem outras, mas essa aqui eu coloquei aqui essas duas, é a influência metafísica. O que é influência metafísica, pessoal? A influência metafísica é a influência de ideias abstratas, de conceitos que pesam muito sobre como nós construímos nossa personalidade, na tomada de decisões, né? E, e o nosso ao redor. Um exemplo, Deus, uma propaganda, né? A mídia. A propaganda, por que uma propaganda? Porque uma propaganda, não é um objeto que você pega assim na mão, que você apenas vê e aquilo é uma associação cerebral sua daquele produto. Então, propaganda, mídia, Deus, sociedade, corporações, né? Empresas como Apple, a Apple, tá, ela tem um prédio, né? Uma estrutura. Porém, Apple é uma coisa muito maior do que isso, não é apenas isso. Então, essa é a influência que mais pesa sobre a gente. E, como eu disse anteriormente, o conceito de livre-arbítrio é você se ver livre dessas influências, o que é impossível. Nem que a pessoa morasse numa caverna, longe de tudo, sim, longe de todos, né? Como falasse com mais ninguém na vida, ela estaria livre. Por quê? Porque ela estaria sofrendo a influência, sei lá, do tempo, influência da genética dela, influência do ambiente que ela está situada, da caverna, influência de ideias que ela teve anteriormente, sei lá, antes de mudar para a caverna, ou se ela já cresceu lá sozinha, ideias que ela vem tendo. Então, essas influências você não consegue escapar. E uma terceira influência que é opcional, eu digo, porque essa é apenas quem acredita na Bíblia vai tomar como verdadeira, como é o meu caso, é a influência do pecado sobre o homem. A Bíblia nos diz claramente que o coração humano ele foi tomado pelo pecado. Então, não existe mais como o homem fazer o bem,
por livre vontade, porque ele já possui como que eu vou dizer, uma venda, né, de pecado, de maldade no coração. Eu uso um exemplo como assim, é como as luzes ultravioletas, raio-x e raios gama. Nós não conseguimos ver, porque a gente já é como se tivesse um filtro no nosso olho que impede a gente ver isso. E é isso exatamente o que acontece com o coração do homem. Existe um filtro, né? Ele está totalmente virado para o pecado e para o mal. A Bíblia fala isso. O coração do homem é no mal. O bem vem de Deus. É Deus quem realiza esse resgate do homem se Ele quiser, né? Então o homem, por vontade própria, né? De repente acorda e fala: pô, eu vou fazer o bem hoje. Eu vou buscar Deus. Não. Isso a Bíblia vai contra. Esse tipo de conceito, né? Então, segundo, só apenas complementando esse exemplo da Bíblia, os únicos dois seres humanos que possuíram o livre-arbítrio foram essencialmente Adão e Eva. Por quê? Porque eles não tinham, isso antes do pecado, antes da queda, né? Porque eles não tinham pecado. Eles podiam escolher livremente entre o bem e o mal, né? Eles tinham essa escolha livre de influência do mal. A partir do momento que eles pecaram, o coração deles e o nosso, né, posteriormente, ficou voltado para o mal. É como se tivesse, né, um medidor, né, bem e mal. O livre-arbítrio seria aqui no meio. Você ter você ter a capacidade de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. O Adão e Eva tiveram essa capacidade, né? A partir do momento que eles pecaram, ficou aqui quebrado para o mal. Não tem como você fazer o bem, né? Eu falo da sua vontade própria. Porque um cristão verdadeiro, quando ele realiza uma ação boa, eu estou estendendo um pouquinho nesse conceito, porém acho que é por uma boa causa. O cristão verdadeiro, quando ele realiza uma ação boa, ele sabe que não é ele que está fazendo aquilo. Ele sabe que Deus que é amor, Deus que é a bondade, Deus que é o próprio conceito de felicidade, de amor. Então não pode estar partindo dele, de uma decisão dele fazer o bem. Então esse é o outro conceito. Bom, eu tô lembrando. Então foi isso o vídeo, né? Esse foi o conceito pessoal e a etimologia do termo livre-arbítrio, que foi apenas esta parte, né, que eu escrevi, daqui até aqui. E nos próximos vídeos, mais pra frente, eu vou gravar como a ciência enxerga o livre-arbítrio e como a ciência já provou, por experimentos, como o homem ele não possui livre-arbítrio e só a ciência já deveria ser suficiente para a pessoa deixar de acreditar em livre-arbítrio, né? Deixar de ter essa ideia. Só a ciência, porque ela já provou, né? Já tá, é como você pegar 1 mais 1 igual a 2. Já está provado. Não tem mais discussão. Só a ciência já deveria ser suficiente, mas não. Eu vou colocar a ciência, a filosofia. A filosofia, ela destrói mesmo esse conceito. E a religião, o cristianismo especificamente, com cartas de Paulo, com ordenamentos, né, do Antigo Testamento, como o livro de Romanos, o livro de Coríntios, como isso trata o livre-arbítrio, como a Bíblia, no geral, nega exponencialmente, nega de uma forma assim arrasadora qualquer ideia de que o homem tenha livre-arbítrio. Só para finalizar o vídeo, com um conceito cristão, né? Charles Spurgeon, que foi um pregador batista inglês, ele tem um sermão dele chamado Livre-arbítrio, um escravo. Eu recomendo muito, mesmo para quem não é cristão, porque é um sermão que ele escreveu, ele pregou, né? Que ele destrói o livre-arbítrio, e ele tem uma citação que é uma citação de uma citação,
que eu vou dar os créditos, né, para os dois. Então Charles Spurgeon escreve, né, abre aspas, né, assim como Martinho Lutero disse, se algum homem atribui a sua salvação, sua própria salvação, ao livre-arbítrio, à escolha dele, ele quis ser salvo, este homem não entendeu nada do que é a graça de Deus e do que é o Evangelho. Isso Martinho Lutero falou, essa frase. Então, terminei esse vídeo com esse pensamento, né? Para nos prepararmos para os vídeos de ciência, filosofia e religião. Bom, galera, até o próximo vídeo e obrigado por assistirem.